Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, Sérgio Gandra aqui na área, em mais um Lagoinha Viva, aquele seu programa que continua resgatando sempre aquilo que nos dá esperança. Deus faz, Deus fez, Deus continua fazendo e ainda vai fazer, claro, né? Muitas maravilhas em nosso meio, porque Ele é Deus e soberano. E Ele fez algo lindo lá no ano de 2006. Bom tempo já que faz, né? O pastor Márcio Valadão pregou um sermão com o tema Conhecendo Deus, lá no ano de 2006. Você conhece a Deus? Pois é, ele vai tratar sobre esse tema. Confere aí. E em Oséias, capítulo 4, verso 6, diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Mas que tipo de conhecimento? Que conhecimento é este? No capítulo 4, o verso 1 diz: ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. Nem conhecimento de Deus. Se você voltar para o capítulo, Oséias, capítulo 6, Oséias, capítulo 6, o versículo de número 3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. O que Deus quer de nós? No versículo 6, ele abre o coração. Ele diz assim, Oséias 6, verso 6: pois misericórdia quero, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Pois misericórdia quero, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. No capítulo 2, nós encontramos aqui uma figura, uma base para o casamento, mas Deus usa essa figura também para mostrar o relacionamento que Ele deseja ter conosco. Oséias capítulo 2, o verso 19: desposar-te-ei comigo para sempre, desposar-te-ei comigo em justiça, em juízo e em benignidade e em misericórdias, desposar-te-ei comigo em fidelidade. E o resultado de tudo isto, e o resultado que deve existir dentro do nosso casamento: e conhecerás ao Senhor. Pai, que nesta manhã Tu possas colocar dentro dos nossos corações, pelo Teu Espírito, uma fome e um desejo, Senhor, tremendo de conhecer-Te mais. Conceda ao pregador sabedoria, graça e unção, em Teu precioso nome. Amém. Vamos assentar, irmãos. É o conhecimento de Deus a chave na nossa vida. Quando nós afirmamos que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, esta é uma expressão do conhecimento do Senhor. Conhecer Deus, conhecer Deus, conhecer o Senhor. Tudo é tão diferente quando nós o conhecemos. Tudo é diferente. E a palavra diz que esse conhecimento, ele é inesgotável. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Ou seja, na nossa vida, a razão pela qual nosso coração pulsa aqui na terra é para conhecê-lo. E no momento quando nós passamos a conhecê-lo, passamos a ter agora a honra, o privilégio, mas a obrigação de levar as outras pessoas
a conhecê-lo, mas levá-la até os confins da terra. Estes são nossos 3 chamamentos: conhecer Deus, fazê-lo conhecido a uma pessoa e fazê-lo conhecido até aos confins da terra. Em Colossenses capítulo 1, versos 9 e 10. Colossenses capítulo 1, verso 9 e 10, há uma oração. O apóstolo rasga o seu coração e ele faz exatamente essa oração dizendo: por essa razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Observe essa expressão aqui: e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Não simplesmente, hoje é pena que muitas pessoas imaginam a fé cristã como se fosse apenas um armazém onde as pessoas buscam as coisas. Deus tem todo tipo de coisa, tem. Mas a nossa prioridade é conhecê-lo, porque conhecendo o Senhor é tudo. E aqui a palavra diz: crescendo no pleno conhecimento de Deus. Olha o versículo de número 12, 11 e 12. Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz, crescendo. Eu percebo que nós podemos experimentar isto, porque Deus nunca nos pediria, Deus não se esconde. Nós podemos conhecer Deus porque Deus se revelou. E essa palavra revelar é como se tirasse o véu, é como se abrisse a cortina para que Ele se mostrasse. Podemos conhecer o Senhor porque Deus nos fez com essa capacidade de conhecê-lo, de ter intimidade, de ter relacionamento com Ele. Nossa essência, nós somos um espírito, nós temos uma alma e moramos num corpo. Mas muitas vezes nós enfatizamos tanto o aspecto da alma, do nosso corpo, necessário, mas aqui que está o nosso self, o que somos. Somos um espírito, e é o nosso espírito que clama por Ele, que pode conhecê-lo, pode ter intimidade, esse relacionamento. Em Gálatas capítulo 4, versículo 8, Gálatas capítulo 4, versículo 8, até o versículo de número 11, Paulo está fazendo como que se fosse um balanço, uma avaliação do seu ministério, daquilo que ele já tinha feito e proclamado. E ele diz: outrora, porém, não conhecendo a Deus, servis a deuses que por natureza não são, mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Guardais dias e meses e tempos e anos. Receio de vós tenha eu trabalhado em vão para convosco. Ou seja, todo trabalho que não leva realmente a pessoa a conhecer a Deus acaba sendo um trabalho vão. Não há retorno. O que permanece é exatamente isto: é o conhecimento de Deus. É ter exatamente essa intimidade com Ele, é ter esse relacionamento com Ele. Quando nós cantamos essa verdade, que para Deus não há impossíveis, quando isso está enraizado dentro do nosso coração. Mas eu preciso conhecer o caráter de Deus, que Deus não mente. Deus nunca faz uma promessa e deixa caí-la por terra. Não, Deus é fiel. E quando o meu coração está transbordando
desta realidade, deste conhecimento do Senhor, como que as coisas são tão diferentes. Olha o verso 8, outrora porém, antes de nós conhecermos o Senhor, ele diz, não conhecendo a Deus, servis a Deus que por natureza não são. Mas o verso 9 diz, mas agora que conheceis a Deus, existe esse tempo agora, antes sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outras vezes aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Ou seja, o que agrada o Senhor, o que toca o coração dele, é exatamente esta fome, esse desejo de conhecer o Senhor. Mas nós temos uma facilidade maior em querer fazer outras coisas e não o que é o essencial, que é exatamente o conhecer o Senhor. 1 Coríntios capítulo 1, o verso de número 21. 1 Coríntios capítulo 1, o verso de número 21, diz, visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Em nossa igreja, nós centralizamos a palavra, é a pregação. Nós não temos aqui nada de superstição, de amuleto, de coisas, porque essas são coisas. Nós temos sempre que ter esse entendimento, é a palavra. Nós não podemos de forma alguma ter qualquer outro tipo de coisa. Algumas vezes vem irmãos me dizer assim, pastor, eu estou trazendo óleo para o senhor ungir. Eu fico pensando assim, o óleo para eu ungir? Como? Será que aquele óleo vai ter algum tipo de poder nele? Será que é alguma coisa? Não! É o poder da palavra. Eu não posso tomar alguma coisa natural e querer transformar aquilo em algo espiritual. Nós ungimos os enfermos, mas aquilo é um símbolo. Mas nós temos uma compreensão também que vivemos dentro de um meio de um povo que nossa nação tem uma raiz católica. Tem. Cheio lá de superstição, de ritos, e vem do catolicismo, e vem do espiritismo, de patuá, disso, daquilo outro. Mas aqui ele usa essa expressão, loucura da pregação. Ou seja, o poder que vem pela palavra. E a pregação que vai provocar o quê? Ou tem que levar o conhecimento de Deus. Ou seja, quando cada um de nós sairmos de uma reunião, nós temos que sair conhecendo mais de Deus. E o veículo que Deus usa é exatamente isso, a loucura da pregação. É o que está escrito aqui, é loucura para aqueles que perecem, é loucura para aqueles que não conhecem, mas para nós que cremos, é o poder do Senhor. E aqui está dizendo, visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu. Ou seja, com toda a sabedoria de todos os filósofos, teólogos, seja tantos logos que tem por aí, pela mente só, pelo natural, pelo esforço humano, não conseguem conhecer a Deus. Ou seja, o conhecimento de Deus não é resultado de cábalas, não. O resultado da pregação da palavra, por sua própria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. E esse conhecimento está explícito aqui, Romanos capítulo 11, o verso de número 33. Romanos capítulo 11, do 33 ao 36 diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, como insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Vamos aplaudi-lo. A ele,
glória eternamente. Amém. Conhecer o Senhor dessa maneira. E diz a palavra: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Conhecer Deus. O apóstolo Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 3, 2 Pedro 3, o versículo de número 18, ele termina a carta. E normalmente quando você está escrevendo uma carta, aquilo que você quer que fique realmente assim, gravado, você coloca no fim, porque no fim a pessoa está meditando ainda. E ele termina dizendo, 2 Pedro 3,18: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória, tanto agora como no dia eterno. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus. Crescer no conhecimento dEle. Abraão, amigo de Deus. Ninguém fica amigo sem o conhecimento. Nós podemos ser conhecidos. Conhecidos são outras coisas. Conheço fulano de tal. Mas o amigo é aquele que você compartilha a sua própria vida. E ele compartilha a vida dele com você. E você chega a tal ponto de conhecer o amigo, que se alguém falar assim, fulano de tal, eu vi saindo de um motel, você pode dizer, você viu qualquer pessoa mas ele não, porque eu conheço. Sabe, a nossa fé é exatamente essa, de conhecer Deus, conhecer o caráter dele, conhecê-lo e ter prazer nele. Religião é outra coisa, completamente diferente. As pessoas na religião é uma coisa chata, religião é coisa de horário, religião é coisa de rito, não é bem, é outra situação. Mas o nosso prazer é a comunhão com Ele. Quando lemos a palavra, não é para estudar a Bíblia, é para conhecer mais o Senhor, é para conhecer mais o próprio coração dEle. E à medida que nós vamos conhecendo, nosso chamamento é conhecer Deus. Mas agora, o nosso próximo é para tornar conhecido a outras pessoas o nosso Senhor. E essa pessoa deve chegar até os confins da terra. Como eu disse, o conhecimento de Deus é a chave da nossa vida. Como Isaías escreve no capítulo 1. Isaías capítulo 1, o verso de número 3. Isaías capítulo 1, o verso de número 3. Ele diz, o Senhor Deus diz assim: o boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Ele está falando aqui, Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Ou seja, toda loucura que as pessoas fazem, todo tropeço, todo pecado, toda desgraça, quando você olha, exatamente a fonte está ali, que é a falta do conhecimento de Deus. A falta do conhecimento de Deus. Olha, para pecar a pessoa tem que quebrar tantas coisas. O próprio Senhor não nos permite ser tentados além das nossas forças. Muitas vezes a pessoa olha, será que ninguém está vendo? Mas o conhecimento de Deus nos ensina o quê? Perto está o Senhor. Todas as coisas estão claras aos seus olhos. Ou seja, o conhecimento de Deus nos leva a ter aquela vida que é o sonho do Senhor. E muitas vezes nós falamos tantas coisas sem entender, por falta do conhecimento. Quando Jó capítulo 42, olha, Jó 42, o versículo de número 5.
Durante todo o livro de Jó, ele questiona, ouve, e tantas coisas aconteciam. Mas agora, quando Jó passa a ter um entendimento, ele mergulha. Olha o capítulo 42, verso 5 de Jó. Ele dizia assim: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Eu te conhecia só de ouvir, mas o conhecimento que está estabelecido apenas só em cima do que eu ouço a respeito dele. Há uma diferença tremenda entre conhecer a história de Jesus e o Jesus da história. Nossa fé não é conhecer fatos a respeito de Deus, é conhecê-lo. É conhecê-lo, é ter esse relacionamento com Ele. E Jó dizia: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. E no momento quando ele passou a ver o Senhor, ele se viu. E ele diz: por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. A vida de Jó deu uma guinada. Quando? Quando passou a ter o conhecimento de Deus. E daí a pouco ele começou a fazer o quê? Ele orou, parou de ser ele, o coitadinho. E quando ele começou a orar pelos outros, orando pelos seus amigos, a sorte dele foi mudada. A história dele deu uma guinada, mas a fonte estava ali. Conhecer o Senhor é tão diferente. Sabe, só conhecemos alguém à medida que entendemos o caráter dessa pessoa e escolhemos amar. O motivo, sabe, principal de não buscarmos a Deus é a incredulidade. Muitas vezes nós queremos sempre alguma coisa para palpar. Agora, a pergunta que nós fazemos nesta manhã também é essa: o que é o conhecimento de Deus? O que é o conhecimento de Deus? A própria palavra vai nos responder. Em Jeremias capítulo 9, o verso de número 3. Jeremias capítulo 9, o versículo 3. A primeira coisa que nós vamos perceber que o conhecimento de Deus é a nossa glória. Jeremias capítulo 9. O verso de número 3 diz, a parte final: e não me conhecem, diz o Senhor. E a falta do conhecimento leva à destruição. Mas quando você chega no capítulo 9 de Jeremias, o verso de número 24, você tem que se gloriar em algumas coisas. Você não precisa se gloriar pela cor dos seus olhos, pelo tamanho da sua barriga. Não, mas aqui a palavra diz, aqui o verso 24: mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer. Em me conhecer. Olhe para o seu irmão, pergunte para ele: você pode dizer que conhece a Deus? Nossa caminhada está aqui. Mas aquele que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer. É como se a Ana Paula chegasse aqui e falasse: irmãos, Deus é tão bom, Deus me deu uma voz tão linda, Deus tem me inspirado a escrever poemas. Mas se a glória dela fosse apenas isso, nós temos que nos gloriar. E em gloriar em quê? Ele diz: em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que Ele é o dono. Ele é o dono.
Ele é o dono. Quando nós oferecemos aos irmãos a oportunidade de entregar os dízimos e ofertas, ninguém dá nada para Deus, porque tudo Ele tem. Nós só podemos dar o que Ele tem nos dado. Só isso. Nós só podemos dar o que Ele tem nos dado. Só. E o princípio é esse: quanto mais nós damos, mais recebemos. É como um mendigo que recebe um prato de comida. Aí ele está comendo, chega outro mendigo e diz: me dá um pouco de comida. Aí ele tira e dá para o outro. Aí aquela pessoa que deu a comida vem e coloca. Ele deu para o outro lá 3 colheres, só que o outro vem com a colherona e coloca ali. Ou seja, sempre tem. É diferente. É algo que nós passamos a ter, essa compreensão. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Faça misericórdia. Faça juízo, justiça na terra, porque destas coisas me agrada. Nós somos transformados, irmãos. A palavra diz: somos transformados de glória em glória. Está escrito em 2 Coríntios capítulo 3, o versículo do número 18. 2 Coríntios 3, 18. A glória do Senhor é a glória do conhecimento de Deus aqui. A promessa da Escritura diz que como as águas cobrem o mar, toda a terra vai se encher da glória do conhecimento de Deus. Quando nós olhamos essas bandeiras, quando olhamos aqui a bandeira da Arábia Saudita, que é o nosso país da semana, queremos ver, sonhamos ver a glória do conhecimento de Deus cobrindo a Arábia Saudita. A glória do conhecimento do Senhor. Olha o que diz, 2 Coríntios 3, 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Capítulo 4, o verso de número 6. 2 Coríntios 4, 6. Porque Deus que disse: das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Houve um momento quando os discípulos pediram a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, mostra-nos o Pai. E Jesus volta e diz: quem vê a mim, vê o Pai. Jesus Cristo, Ele não se parece com Deus. Jesus Cristo é Deus. Jesus. Porque Deus que disse: das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Em Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, do verso 7 até o versículo 11. O conhecimento de Deus é essa nossa justiça. Diz aqui a palavra, Filipenses 3, do verso 7 ao 11, diz assim: mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Ah, queridos,
Dá vontade de você ficar aqui o dia inteiro. Olha o que Paulo está dizendo, mas o que para mim era lucro, verso 7. Isso considerei perda por causa de Cristo. Verso 8. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. Verso 10, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dos mortos. Volte para Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3. Eu quero que você leia comigo a partir do versículo 1. E se você tiver sua caneta aí para gravar todas as vezes que vamos ler a palavra conhecer, você vai ficar impressionado agora. Efésios capítulo 3, verso 1. Vamos ler juntos até o versículo 21. Vamos ler? Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Pois segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente, pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos, oculto em Deus que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Verso 14. Por esta razão me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Podemos aplaudi-lo, podemos honrá-lo,
Podemos dizer glória ao nome do Senhor. O conhecimento, como diz no verso 10, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora. Os principados, potestades nos lugares celestiais, mas não apenas estes seres espirituais, mas a toda a terra, o conhecimento, a fragrância do conhecimento do Senhor. Seria tão diferente a nossa terra se cada um que diz que conhece a Deus, com alegria, passasse esse conhecimento aos outros. Toda destruição é por falta de conhecimento. Toda é. Toda. Quando as pessoas passam a conhecer, que diferença. O fato de sermos igreja, igreja comunhão. Dê a mão para o irmão que está aí ao seu lado. Dê a mão para o outro, levante a mão dele. Comunhão, aperte a mão dele, aperte. Sabe, o conhecimento, quando você passa a ter esse entendimento, que temos que estar ligados. Não, eu fico pensando, porque hoje existe uma coisa que é esquisita, de igrejas que não têm membresia, igrejas que têm assistentes, que as pessoas entram e saem, como entrassem num campo de futebol, entram e saem. Podem estar até com a mesma camisa, do mesmo time, mas sabe, igreja não é assim. Igreja é compromisso, igreja é relacionamento, igreja não pode existir isso. Você pergunta para alguém, você é membro de qual igreja? Não, eu sou membro da igreja de Jesus. Fala, amém, mas a igreja de Jesus como? Aí ele começa a dizer, não, eu sou de todas. Quem é de todas, não é bem assim. Não é assim. Ou seja, fique com a mão do seu irmão aí segurando enquanto eu leio aqui para você. Eu vou ler o que está escrito aqui. 1 João capítulo 2, o verso 3 diz assim: ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. Verso 4. Aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Está falando sobre relacionamento. Está dizendo assim, ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. Eu, para falar, eu o conheço, eu tenho que demonstrar que eu conheço. De que forma que eu vou demonstrar? Fazendo uma provinha múltipla escolha sobre Deus, bem assim? Não. Isso tem que desembocar em coisas práticas. E ele diz, ora, sabemos que o temos conhecido por isso. 2 pontos. Se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos é mentiroso. E nele não está a verdade. A palavra diz que os mandamentos do Senhor não são penosos. O Senhor disse, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. É o mandamento dele. E ele diz assim, como eu vos amei. Muitas vezes as pessoas olham os mandamentos como se fossem apenas os 10 mandamentos. Ou seja, se você não amar esse irmão que você segura a mão dele, diga para o seu irmão, meu irmão, você tem que me amar. Eu já encontrei gente que diz assim, tá bom, eu não vou perdoá-lo, eu não perdoo. Perdoar é uma escolha, é um mandamento. Como que alguém pode dizer assim, eu não perdoo? Essa pessoa está totalmente fora. A palavra diz, se dissermos que mantemos comunhão com Ele, e comunhão é relacionamento, e o relacionamento vem pelo conhecimento. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade.
Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Muitas vezes pessoas dizem assim: o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Sim. Mas quando é que o sangue do Senhor Jesus me purifica de todo pecado? Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O conhecimento, ora, sabemos. Será que eu sei que eu conheço a Deus? A minha vida, meus colegas de trabalho, minha sogra. Será que até os cachorrinhos da sua casa sabem que você ama a Deus? Nós temos que revelar o conhecimento de Deus nas nossas palavras, no nosso modo de ser, nos nossos compromissos, na nossa integridade, na nossa pureza. O conhecimento de Deus nos leva exatamente isso. E a palavra diz que o conhecimento do Senhor, os mandamentos do Senhor não são penosos. Não é alguma coisa assim, ai, parece um purgante. Não. Conhecer o Senhor, vida, é a nossa vida. Abra comigo em João capítulo 17, verso 3. João 17, o versículo 3. O que é a vida eterna? A vida eterna não é uma quantidade de vida que você vai ficar lá na eternidade, velhinho ou inteirinho. Ou seja, vira um para o outro e diz: quanto tempo você está aqui? Eu já estou há 585 bilhões de séculos. Não é bem assim. É sim, mas não é mais do que isso. Diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Ou seja, conhecer o Senhor é vida. Ou seja, esse conhecimento com Ele é vida. O conhecimento dEle são aqueles frutos. O conhecer aquela melhor parte. Quantas vezes nós ficamos assim meio como Marta, agitados de um lado para o outro, enquanto Maria estava ali aos pés do Senhor. Estava ali, olhando, conhecendo. Quero dizer assim, com muito respeito, namorando Jesus. Ou seja, esse conhecer, seu coração está tão apaixonado por Ele. Tão apaixonado. Eu vejo, e temos orado por isto, que esse irmão que está aí sentado do seu lado, olhe para ele. Se esse irmão puder viver essa realidade, se ele escolher, como a Ana Paula nos ensinou a cantar hoje, para Deus todas as coisas são possíveis. Para Deus não há impossíveis, proezas. Andar sobre as águas, abrir o mar, fazer tempestades cessarem, paralíticos andarem. Isto é, quando lemos a promessa aqui em Daniel, leia comigo, Daniel capítulo 11. Daniel capítulo 11, o verso de número 32. Daniel capítulo 11, o verso de número 32. A parte final diz assim, Daniel 11, 32. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. A outra tradução diz, mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. Maravilha! Que você possa prosseguir, se esforçar em conhecer o Senhor. Ninguém nunca perde quando ele se esforça. Ele vai até a Escritura e procura Deus. Quem procura, Deus acha. Deus jamais rejeita quem o procura.
que essa palavra possa entrar no seu coração e abençoar a sua vida de forma diária. Antes de eu ir embora, eu queria convidar você a se inscrever no nosso canal no YouTube. Ative o sininho aí para receber as notificações. E você que está acompanhando a gente aqui nessa telona, seja aí da sua sala, no seu carro, na tela da Rede Super de televisão, continue com a gente aqui semanalmente, tá legal? Agora sim eu vou ficando por aqui. Semana que vem eu tô de volta. Um beijo no seu coração e até lá!